Muito bem, boa tarde. Em plena Copa do Mundo, estamos aqui para mais uma reunião do Minhoca Imagem para aprofundar, não o ataque, mas o conhecimento da gente de doenças do coração. Estou ao meu lado a doutora Edileide, como armadora do time que vai abrir a sessão. Boa tarde a todos. Então, mais uma sessão em que a gente trouxe um caso desafiador, como todos os outros, né? Um caso que a gente vai querer que todos participem para nos ajudar a fazer um diagnóstico difícil, né? Temos aqui o Dr. Bruno Valdisgen, que acabou de chegar dos Estados Unidos aqui, que vai nos ajudar. Na sequência, o Dr. Paulo Salvador, o Dr. Tito e as duas, o apresentador e a debatedora, a doutora Isabela e a doutora Carolina, né, que vão apresentar o caso e fazer uma mini revisão do assunto no final. Então, vamos começar, por favor. Boa tarde, meu nome é Carolina, sou R2 de Cardiologia em Belo Horizonte, no Madre Teresa. Estou fazendo aqui esse estágio esse mês e vou apresentar o caso do Minhoca Imagem dessa semana. Nós estamos trazendo, então, um paciente CHN do sexo masculino, 44 anos, com uma história de ter procurado o pronto-socorro aqui do Dante Pazanese no dia 2 de novembro, com um relato de um quadro de dispneia, parestesias, um cansaço, palpitações e tonturas de início aproximadamente 2 meses e com piora progressiva. Ele afirmava que aproximadamente 20 dias antes, 15, 20 dias, ele procurou um serviço externo com um quadro de dor torácica aguda, com irradiação para membro superior esquerdo, associada a náusea, sudorese, e sendo diagnosticado como um infarto nesse serviço externo. Ele não trouxe para a gente o relatório de transferência, mas, pelo que ele informa, ele ficou aguardando um cateterismo no serviço. Ele acabou optando por evadir a unidade por demora e procurou nosso serviço, então, 15 dias depois, com esse relato. De antecedentes pessoais, ele informava que desde a infância ele sabia ter um sopro cardíaco, mas nunca foi investigado. História familiar, ele falava de uma DAC precoce, tinha 2 irmãs com infarto próximo de 40 anos de idade, negava o uso contínuo de medicações. Ao exame físico aqui no pronto-socorro do Dante, já foi visto um paciente com níveis pressóricos mais elevados, apesar de não ter ainda o diagnóstico de hipertensão, e na ausculta ele tinha um sopro sistólico ejetivo, 3 cruzes em 6, especialmente o foco aórtico e foco aórtico acessório. Um sopro rude que não se intensificava com a manobra de Valsalva. Não tinha mais nenhum achado que chamava atenção no exame físico, não tinha mais nada de sugestivos de congestão. No primeiro atendimento aqui, o pessoal do pronto-socorro acabou solicitando troponinas pela história clínica dele de há 2 semanas ter tido uma dor torácica, ter tido um diagnóstico de infarto. Ambas vieram alteradas, 46 na primeira e 52 na segunda, sendo o valor de referência menor que 11. Embora não tão alteradas, o evento maior dele já tinha 2 semanas de evolução. Inicialmente foi interpretado como uma curva em descenso. Foi feito também um eletro lá no pronto-socorro. Nós não conseguimos a imagem dele inteiro, só tinha de derivações precordiais, onde já havia, sim, essa alteração, inversão de onda T, de V2 a V5. E a gente repetiu esse eletro aqui no nosso atendimento, que mantém o mesmo padrão. Dessa vez, um eletro um pouquinho melhor, com uma resolução melhor, onde a gente vê mais sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Uma inversão de T difusa, um padrão de estresse. Doutora Carolina, vamos interromper um pouquinho. Primeiro, pedir para o doutor Bruno laudar esse eletro, depois eu vou pedir para o doutor Tito o que ele faria se ele estivesse no pronto-socorro, recebendo esse paciente com essa história de dor. No momento da consulta aqui no Dante, ele não mais tinha dor, mas tinha aquelas queixas de dispneia, tudo mais, umas queixas que já vinham de 2 meses antes. Por favor, doutor Bruno. Na verdade, ela facilitou muito o meu trabalho, ela dela sobrecarga mesmo. Esse padrão de strain na parede, especialmente na V4 AV6, para ver uma onda T invertida simétrica, amplitude considerável das ondas R, e se fazer socorrópsico, fazer tudo, acho que ela fecha quase todos os critérios, não dá para ver nem onda P, para ver se tem sinal de morte, mas a impressão que dá é que tem uma porção negativa um pouquinho mais pronunciada. Você ficaria preocupado com DAC, porque a paciente tinha uma história de dor importante, história familiar de DAC. Você pensaria nesse eletro como possível DAC ou não? Essa onda T não é tão característica de DAC, mas assim, considerando que eu acho que existem pacientes que chegam para o socorro com dor, mesmo que atípica, que não tem alteração eletrocardiográfica,
E é um eletro que pode mascarar uma alteração característica, né? Pela alteração de base. Ou seja, você não ficaria tranquilo, mas também não se preocuparia muito. Estamos em cima do muro. Doutor Tito. Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer comparecer novamente aqui à Mioc Imagem. Eu acho que eu estou com o Bruno, né? O eletro ele não é tão típico de coronariopatia, a dor também não era tão característica assim de coronariopatia, a gente também não tem nenhuma emergência, digamos assim, não tem um supra-GST que eu diria que teria aqui para o cateterismo. Esse padrão de eletro, com essa dor atípica e um aumento de troponina sem a curva característica, uma troponina mantida, somando todos esses sintomas, alguns casos a gente já viu como um diagnóstico de hipertrófica no pronto-socorro. Então, acho que com calma, olhando tudo junto, mesmo com viés já sabendo um pouco do caso, eu pensaria primeiro numa cardiomiopatia hipertrófica, sem ver nenhum outro exame. E aí continuaria a investigação, provavelmente com eco agora, posteriormente. CAT de rápido, não. Não faria por causa antes disso. do CAT. Primeiro, nesse caso, sim. Eu posso concordar com ele? Eu concordo porque a gente tem visto, inclusive na ressonância, chegam às vezes depois do CAT, né, para pacientes com coronárias normais, história e eletro parecido com esse. E muitas vezes a gente tem encontrado hipertrófica. Então, eu acho que, já que não tem uma síndrome coronária aguda com supra característica, eu concordo com o Tito que seria uma boa fazer o eco enquanto espera o intervencionista abrir a porta do laboratório. Vamos perguntar aos nossos residentes, vocês fariam CAT de imediato para esse paciente com essa história de dor, DAC na família, precoce? Quem fazia o CAT, quem indica um CAT rápido, levante a mão. Doutor Eutrópio, coloca a sua opinião sobre esse caso. Imagine você no pronto-socorro recebendo esse paciente. Doutor, eu acho que, primeiro, se a gente for ver a história, realmente parece assim, uma dor torácica, né? Teria que colher melhor, mas, de primeira hipótese, pelo relato da dor, a gente tem que, querendo ou não, dar uma ênfase, né, para as características da dor. Se for realmente uma dor típica, que convença o médico que está atendendo, com certeza, pelo menos uma observação, continuar ali seriando a enzima, seria uma coisa muito boa, né? Como ela já tem 2 troponinas que não tem uma elevação, né? A gente que é cardiologista na porta, a gente já fica um pouquinho mais tranquilo, né? Pensando realmente que pode ser ou um IC, ou uma cardiomiopatia secundária, alguma outra coisa que pode estar fazendo com que essa troponina esteja elevando, né? Mas a gente que está aqui todo dia já começa a ver padrões de eletro, né? Quando a gente vê realmente essa onda T assimétrica, bem invertida em paredes pré-cordiais, a gente realmente tem que acender aquela luz para alguma cardiomiopatia secundária, né? Como a hipertrófica, como já foi dito. Perfeito. Só lembrando que a dor desse paciente tinha acontecido 10 dias antes, né? Então, ele não está na vigência aguda de dor, mas ele não estava mais com dor, mas tinha uma elevação de tropo ainda que podia estar na fase de descenso mesmo, né? Então, acho que eu não ficaria tão tranquilo em dizer que esse paciente não tem doença arterial coronária. Mas o eletro não me sugere, realmente não acho que o eletro seja sugestivo. Se pudéssemos fazer um ecocardiograma agora, também eu acho que seria a melhor opção para esse paciente. Vamos ver o que foi feito. Ainda no pronto-socorro foi pedido um raio-x de tórax, que já chamava a atenção um pouquinho essa parte da aorta dele, que já estava um pouco mais alongada, mas foi pensado, sim, síndrome coronariana aguda, especialmente pelo fato da doença, da história precoce, né, de DAC precoce nos familiares, e esse evento de 2 semanas atrás, um pouco mais agudo. Lá no pessoal do pronto-socorro, acabou encaminhando o paciente de urgência para o CAT no dia da chegada. Não sei se tem como dar play aqui. Pronto. E a gente colocou um vídeo pequenininho, só para mostrar mais o contraste fazendo esse refluxo. E, igual todo mundo já estava pensando mesmo, o CAT dele veio sem lesões ateroscleróticas obstrutivas. Foi um CAT IPAS. Mas, na ortografia, já teve um achado de uma aorta calcificada, com uma abertura reduzida, um refluxo aórtico importante e com uma dilatação da aorta ascendente. Então, o CAT acabou ajudando, mas o eco já teria até ajudado um pouquinho mais. Depois desse CAT, foi pedido um eco para esse paciente, que foi feito, inclusive, no mesmo dia. Vou falar um pouquinho breve, depois o Dr. Tito vai falar sobre o eco que ele acabou refazendo. Antes de você falar, deixa eu só fazer uma observação para não passar a ideia errada, principalmente para quem for ver o vídeo depois, né?
Quer dizer, nenhum de nós pensou em doença coronária, mas nós estamos aqui todos sentados, no ar-condicionado, não tem pressão da família, né? E o caso veio para reunião, então a gente sempre tem esses outros. Não é pensar também que pedir o CAT foi uma coisa absolutamente fora de propósito. Acho que era uma conduta, e é melhor você ter um CAT normal do que deixar passar uma síndrome coronária aguda não tratada. É verdade, já tinha sido indicado o CAT no outro serviço, ele estava aguardando o CAT e recebeu alta sem, teve sudorese quando teve dor, no momento da dor, no outro serviço. Então, eu acho que não é algo que a gente possa esquecer, não. Ainda mais agora a gente está vendo o paciente depois de 10 dias de evolução. Nada fora de né? propósito, não. Acho que não. Apesar do elétrico não ser sugestivo, eu acho que a gente fica bem mais tranquilo sabendo isso. Agora, havendo essa aorta no raio-x, Ibrahim, e essa insuficiência aórtica, você pensaria em dissecção para justificar a dor? Sem dúvida é um diagnóstico diferencial de dor, poderia ser acompanhado de elevação de enzimas, pode ter eletros inespecíficos, seria uma coisa a se avaliar com mais carinho, sim. E, de novo, um eco bem feito, principalmente nessa região, né, pode ajudar a aumentar ou diminuir a suspeita, mas é sem dúvida um diferencial. Quer comentar, Paulo? Pode continuar, então. Então, foi feito o CAT, que ajudou a excluir a doença coronariana, foi encaminhado para o eco no mesmo dia, onde no eco já chamava atenção realmente uma aorta ascendente com 50 milímetros, veio visto que a válvula aórtica era bicúspide e que apresentava um refluxo moderado a importante. Além disso, tinha um componente de estenose, com uma área valvar de 1,3 centímetros quadrados, com um gradiente máximo de 62 e médio de 36. Além disso, um achado que foi importante foi o aumento da parede posterior, um septo de 15 milímetros, do ventrículo, né? Um septo de 15, parede posterior de 13, e visto também um aspecto granular ao ecocardiograma, o primeiro ecocardiograma feito. Então, em seguida, ficou as hipóteses, né? No paciente com hipertrofia ventricular secundária a uma estenose aórtica moderada, o paciente que chegou hipertenso e ainda não tinha esse diagnóstico de hipertensão prévia, ou com esse achado de granular, no aspecto granular, pensaríamos em amiloidose, alguma outra doença associada, Fabry, miocardiopatia hipertrófica. Aí, então, a gente pede. Complicou um pouquinho a vida de todo mundo, né? A gente só estava aqui querendo esclarecer a causa da dor, agora o ecocardiograma apontou em várias direções, né? Para a gente tentar, antes de você apresentar, doutor Tito, e tentar resolver o problema, vamos discutir. Vocês pensam de 15 milímetros de septo é algo que não é bem o esperado em um paciente que tem uma estenose aórtica ou hipertensão arterial, né? A gente coloca como 15 o valor de corte em qualquer parede para o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, mas juntar mais uma doença aqui junto de uma estenose aórtica, junto de um aneurisma, é complicado. O que você pensa, doutor Ibrahim? Pois é complicado, e eu estava aqui tentando imaginar algumas possibilidades diagnósticas, aí lembrei que ele tem uma dupla lesão aórtica, né? E isso poderia levar a uma dilatação da cavidade que a gente poderia não encontrar em algumas situações. Então, aquela regra que a gente aprendeu com vocês, sempre usa, por exemplo, uma amiloidose, poderia levar ao aumento da espessura da parede, poderia explicar um pouco do quadro clínico. Ah, mas ela não tem aumento da cavidade, mas dessa vez tem uma dupla lesão aórtica, então isso pode ser um aumento. Nós tivemos aqui, numa sessão nossa, um caso de doença coronária grave com amiloidose, que teve um aumento da cavidade, não por causa da amiloidose, mas por causa da comorbidade. Acho que o diagnóstico de hipertrófica, pelo eletro, pelo tipo de dor, é um diagnóstico que a gente ainda tem que investigar, não dá para a gente excluir pensando nisso. Então, eu gostaria de investigar principalmente essas duas possibilidades. Fabry, a gente também aprendeu com você que a falta de uma história familiar, o próprio tipo de apresentação, o tipo de hipertrofia que tem, não é mais bem aquilo que a gente pensa. Então, eu ficaria com essas duas possibilidades associadas. Como tem uma estenose aórtica, que a gente ainda não sabe se ela é degenerativa ou não, até porque não, se fosse um paciente mais idoso com uma estenose aórtica degenerativa, a gente começa a jogar amiloidose para cima pela maior associação que tem entre essas duas situações. Como a gente está um paciente um pouco mais jovem, em que a gente não sabe, dá a impressão até que essa estenose aórtica possa não ser degenerativa, então a gente não pode excluir a possibilidade. Colocarei as duas num prato mais ou menos equilibrado, até o Tito sair do laboratório com a resposta definitiva na mão. Eco feito pelo Tito, vale uma biópsia. Vamos pensar aqui, quem acha que é possível uma estenose aórtica moderada e associada à hipertensão
fazer um HVE dessa monta? Levante a mão quem acha que tudo pode ser explicado. Hã? Ninguém acha? Mesmo se uma estenose aórtica for bem tempo longo de evolução, uma hipertensão não diagnosticada, poderia chegar a 15 milímetros de espessura. Ninguém vai levantar a mão? Doutora Giovana, não? Tivemos 2 mãos levantadas. Obrigada, doutora Alice. Eu não sei quem mais levantou a mão. Então, como você perguntou, pode? Poder sempre pode, né? A resposta certa em medicina é sempre pode. Poder pode, né? Mas eu pensaria menos ainda nesse caso, até a gente ter mais substratos de leite, porque aquele eletro me convenceu muito de hipertrofia desde o começo. E se a gente estiver acreditando, mas é uma estenose aórtica significativa já, né? Na verdade, é moderada, né? Moderada, é. Então, moderado, você imagina 15 milímetros de espessura, tudo bem, ciência aórtica também leva um aumento da espessura reativa e tal, mas eu não pensaria tanto. Me convenceu mais o eletro e esses 15 milímetros eu estou acreditando nele. A gente sempre tem O Tito vai achar 17 agora. A gente sempre tem a tendência de achar que uma doença só pode justificar tudo. No caso, até virou mioquimagem. Aqui a gente tem muita sobreposição de doenças, mas eu não sei, eu estou achando 15 não é um valor tão alto assim. Eu ainda estou meio tendendo a achar que não tem outra doença miocárdica associada. Mas só lembrando, o Fabry é uma das expressões clínicas do quadro clínico de doença de Fabry, é DAC precoce, é infarto em jovens. E a gente tem duas histórias de infarto nas irmãs dele. Uma outra coisa que eu estava esquecendo de comentar é a aorta, né? Essa aorta dilatada assim sugere um processo crônico. E essa insuficiência aórtica deve ser porque na dilatação da estenose aórtica é mais aquela lesão de jato, que é uma lesão mais circunscrita, mais restrita, a porção ascendente, onde vai bater o jato da estenose. Essa aqui parece que é mais por aumento de volume, né? Porque além da lesão de jato, tem essa insuficiência mais longa. Então, você pode, Tito, você podia voltar ao eletrocardiograma, claro. Só lembrando de Fabry, né, que a gente colocou que essa semana, hoje é a semana de Fabry, sexta vai ser o dia de Fabry, e a gente apresentou o caso de eletro, todo paciente com hipertrófica pode ter Fabry, e um dos achados do eletro que lembram os chaves indicativos de Fabry é um infra de ST de parede inferior, que a presença dele confere 3 pontos, e esse paciente tem esse infra de ST em parede inferior. Então, eu acho que o diagnóstico de Fabry deve ser lembrado sempre no paciente com miocardiopatia suspeita de hipertrófica. Vamos ouvir o doutor Tito agora. Estamos quase. Na verdade, ninguém sabe ainda o diagnóstico definitivo desse paciente. Vamos. Bom, primeiro um caso extremamente interessante, um dos mais legais aí que a gente fez, pelo menos para imagem, né? Não que feche o diagnóstico. Aqui saiu um errinho, é 15/11, tá? Então a gente tem uma aorta aqui, um eixo paraesternal, eixo longo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, a aorta visivelmente aqui já dilatada, a raiz da aorta e o átrio esquerdo. De diâmetro, a gente tem um aumento discreto do átrio esquerdo, um volume de 39 ml por metro quadrado, lembrando que o normal abaixo de 34, um VE de 56,34, talvez alguém pergunte a diferença em relação ao exame anterior. Com o tratamento, dependendo dessa IAO, a gente consegue sim um certo remodelamento, às vezes uma diferença pequena de medida. E um septo de parede posterior de 15 no septo e 11 de parede posterior. Então, não tão simétrico assim, mas tem um aumento também da parede posterior. Uma imagem curiosa que a gente viu aqui nesse exame, a gente consegue ver um SAM sem nenhuma obstrução aqui na via de saída. Todo mundo consegue ver um certo movimento aqui do subvalvar mitral na direção da via de saída, completamente aberta, sem nenhuma área encostando em nenhuma área hipertrófica, aumento da espessura tão significativo, mas com esse movimento mostrando uma certa aceleração do fluxo nessa direção. Aqui o refluxo aórtico significativo, foi dado como moderado importante, pelo nosso exame ficaria entre moderado e importante também, não mudaria em nada, um refluxo mitral discreto. Evoluindo na aorta ascendente aqui de 50 milímetros, mantendo a mesma medida prévia, a gente tem uma certa perda da junção sinotubular, corrobora com o que o doutor Ibrahim tinha comentado. Quando a gente tem a perda dessa junção, favorece um pouquinho a dilatação dessa raiz da estrutura da aorta, e aí promove esse refluxo. Esse refluxo chega a ser significativo, tanto que esse gradiente é próximo de 40, mas a área a gente vê que é 1,3 ou 1,4, medida dependendo do método, mostrando que existe um certo hiperfluxo aí. Um ponto um pouquinho diferente dos exames anteriores, eu olhando, fazendo multiplanar com o aparelho que a gente tem aqui, tridimensional, eu não consegui definir tão bem se ela era bivalvular, né, bicúspide ou tri. Eu realmente não consigo, o cálcio é um inimigo aqui do ultrassom, aparentemente eu não consigo descartar que seja bicúspide, mas olhando no eixo curto, eu não teria tanta certeza assim.
né? Então, eu diria que não dá para descartar que ela seja bicúspide. A tomo pode beber melhor, né? O cálcio atrapalha menos, mas não é que não dá. Fração de ejeção, primeiro, nenhuma alteração contrátil visível aos olhos em nenhuma parede. Então, aqui 4 câmaras, 2 e 3 câmaras, a contratilidade visual aparentemente preservada, porém, tem sim aquela característica que estava descrita no laudo anterior, de um certo aumento de granulação nessa imagem cinza, né, no miocárdio do ventrículo esquerdo. Essa imagem ela não é característica de nenhuma doença, é sim encontrada em algumas doenças de depósito, né, todas essas que a gente comentou, pode ser encontrada, por exemplo, em pacientes renais crônicos que têm uma certa retenção hídrica e depósito de algumas substâncias no miocárdio, mas não é específica de nenhuma doença. Mas é bem mais intenso aqui no septo, principalmente na região médio e basal aqui do septo do ventrículo esquerdo, mas não fecha diagnóstico para nenhuma doença. E uma fração de ejeção preservada de 61%. Tridimensional a mesma coisa, dá para ver até que brilha um pouquinho mais do septo, também sem fechar diagnóstico. E a parte interessante começa agora. As nossas suspeitas eram de hipertrófica ou alguma derivação e amiloidose e parte hipertensiva. E a gente tem aqui um strain que ele fecha, na teoria, um critério para o epico-sparing, né? Aquela relação que a gente tem entre os segmentos apicais e a soma das médias, do basais e do médio, ele atinge aquela relação que a gente pensa, corroborando talvez para uma suspeita de amiloidose desse paciente, né? Um dos mais clássicos que a gente tem aqui na mioquimagem. Então, bom, para quem não conhece, como eu comentei, a gente pega os segmentos apicais, depois a gente divide pela soma das médias, depois dos basais e do médio, e acima de 1 não seria o esperado, digamos assim. Em relação ao ventrículo direito, fração de ejeção absolutamente normal, então eu tenho ele em todas as porções aqui pelo método triplanar, fração de ejeção preservada de 65%, um normal acima de 50%, pelo tridimensional a mesma coisa, e também pelo S' acima de 10, então nenhum critério de disfunção do ventrículo direito absolutamente normal. A análise do strain também completamente preservada, então o sistólico acima de 20 é o esperado, a gente tem um 23, a gente tem o da parede livre muito acima do sistólico global, dá para a gente ver que o septo é o mais acometido, então, né, tem uma parte disso, e o TAPS preservado, então o ventrículo direito normal. Outro ponto curioso, função atrial, a função atrial bastante comprometida, não sei o de condutância, que talvez sofreria menos por essas alterações discretas dele, todos os outros com uma redução da função atrial esquerda. Fração de ejeção do átrio esquerdo também preservada. Então, nada demais em relação a isso. Analisando a válvula aórtica, aqui a gente tem uma área estimada em 1,5 cm², variação de 1,3 a 1,5 é esperado, não tem nada demais, com gradiente médio de 52, ou máximo de 52, médio de 32, então tem um gradiente elevado sim, fechando com uma estenose aórtica moderada. PSAP de 35, refluxo mitral discreto, refluxo tricuspídeo também é discreto, e basicamente esses são os achados do eco. Então, um aumento da espessura, um pouco mais espesso no septo do que na parede inferolateral, tem essa alteração granular que não fecharia o diagnóstico, mas tem um epico-sparing, diria bem clássico aqui nesse paciente. Só isso. Qual o peso e a altura do paciente? Vocês lembram? O peso e a altura do vou dizer, paciente? doutor Ibrahim, 1,68 de altura. Ele tem 1,68 de altura, exato. Só isso. Uma horta A de 5 situação só se centímetros. complica, né? Então, eu queria perguntar isso para o Tito. Tito, uma horta de 5 centímetros com uma dupla lesão aórtica moderada, né? Não é bem o que a gente costuma ver também, não é? Isso Deve que ser eu algo estou bem pensando, arrastado, se né? tem alguma coisa a mais aí, porque está estranha essa uma horta de 5 centímetros como consequência de uma dupla lesão moderada, não uma dupla lesão grave. Mas Se o for uma refluxo é bicúspide- coisa bem importante, né? Moderada é importante. Ele não chegou a bater nenhum critério de importância. Na válvula bicúspide bivalvular, né, a gente pode ter esse aumento da aorta, mas é bastante elevado mesmo, sem nunca ter um diagnóstico prévio. Outra coisa que ele tem, uma característica que ele tem, que também não é tão comum, igual a gente pensa, no raio-x de cara a gente olha e já vê o alargamento, então favoreceria um diagnóstico mais precoce desse paciente, que ele também não tem. Não sei se ele tem um diagnóstico de hipertensão realmente firmado, mas acho difícil, né? Ele conta que tem um sopro desde criança, né? Então, realmente, esse alongamento da aorta que ele tem é tempo grande de evolução da doença da aorta. Isso não há nenhuma dúvida, né? Pode ser isso Agora, a mesmo. hipertensão, ele foi visto um 14/9 no momento de consulta, sem medicação, então não é uma hipertensão grave.
Não deve ser. E não eleva tanto, quer dizer, não aumenta tanto a espessura, né? Isso é uma coisa importante quando a gente lê. Parece, hipertensão leva ao aumento da espessura, mas tem um limite e ela tem que ser, até certo ponto, um número de anos em sequência sem tratamento. A pessoa tratando tem um aumento menor. Não parece ser o caso dele também. E o principal que chamou a atenção foi o epicospary. Não tem nenhum motivo, nada escrito que estenose aórtica com o IAO associado, com uma dilatação pequena do VE, né, ou dentro do limite normal, que é o que ele está agora. Pouca alteração no átrio esquerdo. Ele não tem muita alteração estrutural vinculada a tanta alteração do strain. Isso me chamou muita atenção. Então, padrão granulado, epicospary, ainda uma estrutura do ventrículo esquerdo não tão alterada. Não sei, eu passei a pensar em amiloidose. Você quer complicar um pouco mais, doutor Paulo? Capricha, Paulo. Hoje a ideia é não ajudar os clínicos, mas apertar com vários dados conflitantes. Boa tarde com todos. É um prazer colaborar aqui nessa reunião tão relevante aqui para todo mundo. E aqui vamos apresentar a tomografia, porque a gente fica devendo a ressonância por condições do paciente que não conseguiu fazê-la. Mas a tomografia, sim, justamente observando já nas imagens iniciais, a gente observa esse aumento da aorta, né, esse aumento da espessura miocárdica difuso, predominantemente no septo, só nas imagens já iniciais. Vocês veem que a doença que a gente costuma ver lá mais no idoso, com muito cálcio, nesse paciente jovem não é o motivo, e sim, vejam vocês essa classificação importante a nível valvar aórtico. Aqui não somos ressonância, mas a nossa análise funcional acaba sendo um pouquinho mais limitado, mas chama muita atenção. A contratibilidade não tem nenhuma coisa que chama atenção, e a espessura miocárdica, como já tinha sido comentado, no septo acaba sendo mais ponderante, mais importante e significativo. Aqui nas imagens de reconstrução volumétrica da aorta ascendente, dilatada na porção ascendente, sem ateromatose, como a gente tinha comentado, e essa classificação significativa na topografia valvar aórtica. Em eixos longos, a gente vê que essa função miocárdica adequada, né, como tinha sido comentado. Vejam vocês como não tem alteração segmentária, é tudo aumentado, e as cavidades no limite superior. Aqui, a morfologia valvar aórtica, a classificação acaba sendo um inimigo no eco e tudo, mas aqui a gente consegue definir, ficou bastante claro que poderia ser sim uma válvula aórtica bicúspide, tá? Então, a classificação até, quando a gente observa na imagem, parece uma abertura em boca de peixe que a gente está acostumado a ver. Então, acabou sendo bem bastante chamativo esse achado. Aqui, a aorta dilatada de 51 por 48, como já tinha sido comentado. As espessuras que a gente chegou, também chegamos em 15 no septo, chegamos a espessuras de até 11 na parede lateral, e inferolateral também chegamos a 15. Então, é uma hipertrofia, um aumento da espessura miocárdica, sim, mas com diâmetros diastólicos no limite superior. Ele tinha feito imagens também de aorta total, então a gente percebe também uma anjo de aorta abdominal, mas sem achados que chamem a atenção, né? Um paciente sem doença aterosclerótica, com uma aorta bastante normal abdominal. Só lembrando que na avaliação da classificação da válvula aórtica do escolha de cálcio foi de 3.500. Tá? Não tem nada publicado em relação a essa validação da classificação em válvula aórtica bicúspide, mas sim chama atenção essa extensa classificação que provavelmente está justificando aquele achado de estenose aórtica moderada que a gente observou nesse caso. Aqui, reconstruções curvas dos acessos vasculares, mas não tem nada relevante para conversar, além do comentado anteriormente. Aqui, a análise tecidual, a caracterização tecidual pela tomografia acaba sendo um pouquinho mais limitado em relação aos outros métodos, nesse caso a ressonância, que consegue observar edema, injúria miocárdica na perfusão, assim como a caracterização tecidual com realce tardio. Mas é possível, sim, pela tomografia, avaliação do volume extracelular. A gente aproveitou a aquisição da imagem e conseguimos chegar a um valor no qual não é específico de nenhuma doença, mas sim fala sobre uma injúria acontecendo. Pode ser multifatorial, mas ele está falando sim um número alterado de 48
não sugestivo de alguma doença em específico, mas sim observando em determinadas alterações, por exemplo, pacientes com estenose aórtica, ou até, como a gente estava até conversando ontem, por que não esse surto de dor que ele teve agudo, embora ele já tenha tido uma doença valvar? Será que foi uma miocardite junto? Né? Será que essa anoxia que ele teve, esse volume extracelular, está justificando, além da doença que ele já tem de base, será que tem uma anoxia, uma injúria aguda que causou esse aumento, essa dor? E até seria interessante agora pensando um pouco, será que esse septo de 15, podendo repetir um exame, tendo como a gente fazer uma ressonância, não sei, talvez com sedação, será que a gente consegue ver, reduzir um remodelamento reverso, se fosse um surto, uma injúria miocárdica aguda, e até o edema, se tiver edema, ajudar a regredir, assim como o septo? Eu só colocando mais pimenta aqui na discussão, porque a gente fica devendo assim, um pouquinho mais de caracterização tecidual que a gente poderia ter feito com a ressonância, por motivos de claustrofobia, assim acaba sendo uma contraindicação nesse paciente. Então, na sua opinião, doutor Paulo? A opinião é essa, né? Complicado, que né? tem uma estenose aórtica. Porque, e em relação ao HVE? Sim, justamente eu entro na discussão que eu acho bem interessante, o remodelamento adverso é uma valvulopatia moderada. Né? Assim, não tem nada escrito, o paciente não leu o livro, não leu o artigo, mas o remodelamento reverso não acompanhou aquela doença valvar, e aquele volume extracelular me deixou bem pensativo em relação a outra injúria, que poderia ser considerado até pela elevação de tropos, que embora não foi uma curva, tanto para a doença aterosclerótica, mas por que não por uma injúria aguda? Então, aquilo acabou só colocando mais hipóteses diagnósticas e mais perguntas para esse caso. Então, não consigo bater o martelo sem isso, mas colocando mais informações adicionais. Perfeito. Então, a coisa agora, depois de ver tudo, eu começo a mudar um pouquinho minha visão do caso. Primeiro que, claro, não é um critério tão grande, mas do ponto de vista morfológico, essa mudança do ventrículo é pouco sugestiva de alguma doença primária do músculo. É um aumento que a gente observa pela tomografia, parecia mais homogêneo do que a gente pensava que fosse. A dilatação da toma, a dilatação da aorta, agora que a gente viu a toma, acho que ela pode estar mais relacionada à doença valvar do que eu imaginava antes, que o diâmetro não é tão difusamente aumentado, é aumentado mais naquele ponto. Então, com esses dados de imagem, eu começo a sair um pouquinho. Esse valor extracelular, como o Paulo mostrou muito bem, ele só mostra que esse músculo está sofrendo, mas ele pode estar sofrendo por conta de uma doença valvar, pode estar sofrendo por conta de doença coronária, pode estar sofrendo por conta de uma miocardite, enfim. Várias possibilidades dariam, não é uma coisa que a gente bate o martelo e diz isso é indicativo disso ou daquilo. Então, dessa vez, acho que os métodos de imagem realmente ajudaram a atrapalhar e não a levar na linha de um diagnóstico ou outro. Ibrahim, o Dr. Paulo falou números muito parecidos com o eco, em torno de 15, 11, e mesmo assim você considerou que era bem homogêneo. A visão, quando a gente olha aquele músculo, não parece haver uma hipertrofia assim, tão assimétrica para o septo em relação à parede. Essa é a minha visão, apesar do número 6. Concordo 100% com você. Parece muito mais simétrico, não muito parece? mais simétrico. Se eu estivesse só olhando e alguém me dissesse, olha, já fez todo tipo de teste, ressonância não tem realce, a gente acha que é só pelo menos da estenose, eu acho que tá bom, pode ser. E um detalhe adicional também, agora na tomografia já você observar também, não tem os outros achados sugestivos de miocardiopatias. Só achados morfológicos, né, por exemplo, aquele momento esparmanoma, criptas, inserção anômala papilar, a gente não observou nenhum desses dados também pela tomografia, o qual afasta mais um pouco o achado principal de uma doença primária. Agora vejam que o ecocardiograma foi quem complicou a nossa vida. Agora, com a apical sparing, que sugere amiloidose, né? A gente é um paciente de 44 anos, mas eventualmente poderia não deixar de ser. Não é a regra, pacientes mais jovens terem amiloidose, mas ele tem uma apical sparing, ele tem um aspecto granular do septo e tem uma elevação que parece crônica de troponina, né? Se você pensar, tem uma injúria, até era esperado no momento da dor, se ele tivesse uma injúria, mesmo não sendo infarto, que elevasse tropo. Mas ele já estava 10 dias depois com tropos elevadas persistentemente. Isso fala a favor de amiloidose.
Então, a gente tem aí dados, vejam como a ressonância fez falta aqui. A Fez ressonância muita fez falta. muita falta. A gente tivesse um mapa T1 aqui, já poderia falar a favor de Fabry, um mapa T1 muito alto, falar a favor de amiloidose. Faltou muito, né, Ibrahim? A gente tentou, o doutor Paul não insistiu para o paciente fazer, né? Porque a sedação não foi completa, né? Nós vamos ter que tentar sedar e fazer de novo, porque faltou mesmo. De fato, se tivesse um padrão de realce, a gente poderia, por exemplo, pensar em hipertrófica, se tivesse alguma alteração de T1 mais alto. E pela ressonância, a gente sabe que valores de espaço extracelular acima de 50, 60, né, tipo, habitualmente estão associados com a amiloidose. Geralmente é uma doença que tem valores de espaço extracelular muito alto. Esses valores não estão tão bem definidos assim para tomo. Então, eu acho que a ressonância poderia acrescentar muito em cima. Tem uma coisa que fala contra o diagnóstico que eu comentei do eco, é o eletro, né? O eletro não tem baixa voltagem e se a gente considerar todas as alterações que a gente viu, tanto esse padrão granulado, o aumento da espessura, já seria uma doença mais avançada e o eletro não tem baixa voltagem Pois nem é, perto. mas o baixa voltagem, a gente fala sempre que não deve esperar a amiloidose ter baixa voltagem. E quando a doença associada, que no caso aqui é estenose aórtica, você ainda pode ter um HVE por conta da outra doença, não por conta da amiloidose, mas ele poderia ter associado. E é interessante a gente comentar essa história da estenose aórtica, né? Que a gente sabe que é um dos cenários em que a gente encontra a amiloidose, a estenose aórtica do idoso, né? A estenose aórtica degenerativa, e que pode, a epidemiologia é comum, né? Paciente idoso, mais homem, pode ter amiloidose do tipo selvagem associado. Mas esse não tem nada a ver com o nosso paciente que tem uma estenose aórtica por válvula aórtica bicúspide, não tem nada a ver do cenário que costuma acontecer a amiloidose do tipo wild type. Então, acho que a gente não pode dizer que isso aqui é um cenário de amiloidose. Não é, né? Porque é uma válvula aórtica bicúspide. Concorda, Ibrahim? Então, minha preocupação é se a gente não estiver perdendo tempo de mexer nessa válvula aórtica. Porque ele tem uma fração de ejeção de 61 e um ventrículo que tem um diâmetro também um pouco aumentado, né? Então, será que a gente não está pensando que essa estenose, essa dupla lesão aórtica já não pode estar levando a uma perda de função miocárdica e isso está também fazendo o músculo sofrer, liberando um pouco de enzimas, porque já não é aquela fração de ejeção que a gente espera com um paciente com uma insuficiência pelo menos moderada, como é o caso dele, né? Bateu na trave, mas não foi grave, né, tipo? Acho que a indicação cirúrgica está mais ou menos feita. Eu até pedi para o doutor Mário Issa estar aqui conosco, mas ele está na cirurgia, não conseguiu terminar. Mas fale sim, doutor Eutrópio. Então, pela história clínica que você falou, que ele já tinha um sopro desde a infância, né, com essa válvula aórtica bicúspide, a gente tende a pensar que ele realmente tinha uma válvula aórtica bicúspide até mesmo de um grau importante, que dá um sopro, né? E a válvula aórtica bicúspide, como o doutor Tito disse, né, ele dá tanto alterações na aorta ascendente, como a dilatação, que poderia explicar o caso, como ele também dá insuficiência aórtica, podendo aumentar o volume do ventrículo esquerdo, né? Quando a gente pega um paciente com amiloidose, geralmente são pacientes com ventrículos normais. Se a gente for juntar as duas doenças, seria um paciente já com ventrículo maior, agora com fenótipo com uma amiloidose. Ou seja, eu acho que não daria um padrão restritivo padrão da amiloidose, né? Será que não é isso que está acontecendo? Ele já tinha uma válvula aórtica bicúspide, juntou com a amiloidose, que pode ter acometido a válvula aórtica, já que a amiloidose pode dar também da estenose aórtica, né? Se juntando tudo, poderia dar esse fenótipo assim, borderline para cada lado. Pode sim, doutor Eutrópio. Essa é que é a grande questão. Tudo pode aqui. Eu tenho uma pergunta. O que é mais com provável? certeza, Fala, na doutora Giovana. No Fabry, né, a gente tem o realce tardio inferior e inferolateral. No strain isso também acontece? Em Tito? Sim, a gente vê um padrão típico do strain do Fabry. Porque Eu achei aqui que é ele tinha reduzido, né, inferior, não é? O Tito não comentou, mas é azulzinho. É naquela azulzinho, região da parede inferior. Mas assim, ó, e quando tem só num local e todos os outros são normais, é mais fácil você comparar que estava alterado. Nesse caso, o que acontece? Está muito característico. Se você olhar assim, o gradiente de aumento do strain ou de redução, né? Se eu for olhar o ápice, né, todas as imagens do ápice, você quer colocar? Bota só o bullseye. Eu olho as imagens do ápice, praticamente todos com valor muito próximo da normalidade, se não me engano, quase todos normais, com 1 ou 2 segmentos fora. E eu olhando o médio e o basal, todos estão reduzidos. Então, eu não consigo dizer que tem um acometimento mais só num local e tal, entendeu? Eu não consigo dividir. Volta mais um pouquinho para a gente ver.
travar. Mais lá para trás, bem lá para trás, mais um. Aí, olha lá, na mosca, lá, o vermelhinho, praticamente todos os valores normais, eu fazendo a relação também deu alterado, e esse azul que a doutora Edilene comentou, na infralateral, realmente ele está mais alterado. Não me parece que foi janela ou algum atraso de condução, está mais alterado, mas como os outros estão todos alterados, eu não consigo dizer que é o Fabry, igual a gente pode aventar a hipótese se for só ali, sabe? Mas também pode ser. Sempre pode ser. Mas não deveria ter o apical sparing. Aí eu concordo que não era esperado ter o apical sparing, ter tanta redução além do pontinho azul. O certo seria ter tudo vermelho e o azul, mas aqui tem um rosa. Aqui tem um rosa junto, para atrapalhar a história. Só falta ser hipertrófica, amiloidose e Fabry. De novo, você poderia até deixar nessa imagem aí, por favor? Nessa? Se a gente olhar para as duas imagens em grau de cinza, aquilo que nós comentamos, Edilide, ele tem uma morfologia muito simétrica, né? Não tem uma morfologia assimétrica do aumento da espessura. E eu acho que o defeito valvar é consequente do fato de ser uma válvula aórtica de cúspide, a dupla lesão pode ter decorrido disso. E eu, além de tudo, claro, as imagens do eco devem mostrar isso melhor, mas como não tenho tanta familiaridade, vou comentar das imagens da tomo. A gente percebe que esse é um ventrículo que está começando a perder a sincronia habitual, aquela forma habitual de contração. Então, é um ventrículo que está sofrendo. Se isso pode ser só por conta dessa doença valvar, eu acho que não dá para excluir. Como você disse, ele tem a vida inteira, provavelmente, convivendo com essa alteração de funcional, aí, tanto é que ele já tinha o sopro quando era criança. E por aquele achado da tomo de aumento de espaço extracelular, a gente não pode excluir que seja simplesmente isso. Paciente com doença valvar começa a evoluir com lesão miocárdica. E isso seria uma possibilidade, por exemplo, de se ver pela ressonância, ausência de contraste e aumento do T1 nativo. Muita gente está começando a querer usar nos pacientes assintomáticos, que não é bem o caso dele, né? Mas nos pacientes assintomáticos com doença valvar grave, as pessoas estão querendo usar o mapa T1 para indicar o momento de intervir antes da gente ter perda da função ventricular e antes da gente ter realce tardio. Seria um momento bom de intervir enquanto o músculo é potencialmente recuperado. No caso, esse paciente tem indicação cirúrgica pelo aneurisma de aorta, né? Então, a gente, sem nem valorizar a questão da válvula, né, por conta do aneu de 5 centímetros com válvula aórtica bicúspide, então é claro que aí já vai ter a correção da válvula nesse momento, mesmo ela sendo avaliada como moderada, né, então já vai ter essa possibilidade de correção mais precocemente. Mas lembrando que quando o raciocínio mais simples aqui é dizer que esse paciente tem uma válvula aórtica bicúspide e que evolui com hipertrofia secundária. Esse é o raciocínio mais simples. E pode ser o correto, na verdade, né? A gente está encontrando 1000 outras causas aqui, porque o Tito complicou. Simples, eu vou ficar com isso dessa vez. Low profile, né? Você é mais simples também, doutor Paulo? Sem caracterizar também o tecido, sempre a gente tem tendência a que seja mais simples, né? Mas quando tem alguma coisa que chama atenção, como espectrogranular, sempre a gente procura mais coisas, né? Mas, na verdade, a gente pode estar errado, né? Vamos em frente. Só 2 pessoas de vocês levantarem a mão para ser o mais simples, né? Vocês são mais complexos. Vamos, então, fazer uma revisão. 3 agora. Vamos, então. Alguém quer mudar a levantar a mão? Quem lá mais levanta a mão para ser mais simples agora? Só estenose aórtica e não tem nada mais. Quem levanta a mão? Nossa, sumiram as mãos. Agora só o Ibrahim ficou só. Hã? Então, por favor, levantem as mãos novamente, quem acha que é só estenose aórtica ou válvula aórtica bicúspide. Tem um outro dado, doutora Edilene. Quarta-feira a gente tem o heart team aqui, basicamente da válvula, né, dos procedimentos, o doutor Ibrahim e o Paulo também participam. A gente apresenta os casos do pré-TAV, alguns pós-TAV, pré-válvula em válvula. Eu não lembro de nenhum paciente com estenose aórtica importante que tenha uma espessura de 15 ou mais com doença isolada. Só para complicar. Nenhuma doença. Então, isso aí mudou muito. Não, porque a gente lia, né? Então, falou assim, você tem estenose, hipertrofia da estenose, né? O aumento da espessura, o doutor Jorge fala, o aumento da espessura é da estenose. Mas não tem nenhum, a gente dá para fazer até esse levantamento, tanto que, por exemplo, a gente vai ler os statements de amiloidose, ele considera, o septo maior do que 12, já pensa em amiloidose. Porque eu não lembro, nunca vi um septo ou parede posterior, qualquer aumento de espessura. Primeiro, com um certo grau de assimetria, esse aumento de 20% em relação ao outro, e outro, nenhuma espessura maior do que 13 ou 14, não é 15 não.
Ô, Tito, mas mesmo nas válvulas aórticas bicúspides, eu fiz essa pergunta para a Auristela, fiz assim, na válvula aórtica bicúspide, a gente pode esperar um septo, uma hipertrofia maior do que nas outras estenoses aórticas? Ela disse que não sabia, não dá para a gente ter certeza disso, sabe que na válvula aórtica bicúspide perde mais função do que na estenose aórtica, que não seja por válvula aórtica bicúspide. Mas que HVE pode ser, se ela não sabe, é uma possibilidade. A minha questão é o tempo de evolução que esse paciente tem, essa estenose aórtica, desde criança, provavelmente. Os que a gente pega lá são muito mais velhos, né, a grande maioria, não todos, mas muito mais velhos. Eu vou falar de válvula bicúspide, né, bivalvular, eu devo ter feito umas 6, 8 apresentações, não passa disso que a incidência é um pouco menor. Mas tem bastante, né, doutor Ibrahim? Tem vários tipos de bicúspide também, de bivalvular, a gente tem que levar isso em conta. Mas nenhuma, doutora, nenhuma deu acima de 14 e 13. Não foi 15, não. De 13 e 14, nunca Mas vi. a estenose aórtica degenerativa do idoso, ele tem muito menos tempo de evolução, comparado aos 44 anos claro, desse paciente tem uma estenose aórtica bicúspide. Com certeza. Aí talvez opere antes, né, o bicúspide, mas é assim, desse aí. E quando tem uma espessura um pouco mais aumentada, geralmente vem com um aspecto diferente, às vezes papilar supranumerário, aumento mais de uma região, uma simetria maior, a gente vai para a ressonância e a grande maioria tem outro diagnóstico. Então, essa espessura é um pouco elevada demais para essa lesão dele, viu? Também concordamos. Só complementando, a gente teve mais um exame, só por conta dessa hipertensão que chegou de achado, para ver se já era de longa data, foi feito um fundo de olho, que o único achado foi esse, não tem nenhuma alteração que sugira uma hipertensão de longa data mal controlada no exame de fundo de olho dele. Então, o diagnóstico dele, a gente ainda só sabe, então, que ele é um paciente com uma válvula aórtica bicúspide, que tem uma hipertrofia ventricular esquerda e um aneurisma de aorta ascendente. Estamos tentando juntar os diagnósticos dele. Aí, a gente ficou em dúvida se a dor torácica com elevação de troponina, pode até pensar, então, nessa injúria que o Dr. Paulo falou, ou alguma outra coisa junto. Por enquanto, ainda não temos um diagnóstico. Nosso paciente segue investigação no ambulatório. Nosso primeiro contato com ele foi ontem, no dia 21. Antes ele tinha ido só no pronto-socorro, nós estávamos acompanhando pelo prontuário. E no momento usando uma losartana 50 uma vez para controle pressórico, mas nada muito significativo. Vou passar. Mas a verdade é que a gente vai descobrir sim se há alguma doença associada, né? Então a gente já fez estudo genético, e não temos o resultado ainda, que se for doença de Fabry, o estudo genético vai ser conclusivo, vai mostrar para a gente. Né? Pedimos também pesquisa de amiloidose no estudo genético, a gente vai ter ideia, mas ele poderia ser um wild type. Eu agora vou querer fazer uma cintilografia com pirofosfato para esse paciente, com certeza, que após essa bioimagem me convenceu de que há uma possibilidade de ter amiloidose, então vamos fazer um pirofosfato para ele. E uma outra oportunidade de chegar ao diagnóstico é com a biópsia cirúrgica, já que ele vai para a cirurgia, a gente poderia biopsiar no momento da cirurgia o músculo cardíaco e ter uma certeza maior. Eu ia sugerir isso para você, antes de você falar. Esse último, já que vai abrir, vamos descobrir se tem, porque é importante saber que, independentemente da doença miocárdica existir ou não, e seja ela qual for, isso não interfere com o tratamento da doença valvar. Né? A gente trata a doença valvar e trata a doença miocárdica por caminhos diferentes. Então, a possibilidade que vai ter na cirurgia, acho que vai ser meio única nesse caso. Né? Quer dizer, a gente não vai deixar de descobrir se existia alguma hipótese. Dando seguimento aqui, boa tarde. Eu sou Isabela, também sou residente R2 de cardiologia lá no Madre Teresa, em Belo Horizonte. Vamos falar aqui um pouquinho sobre válvula aórtica bicúspide, já que é o principal achado aí do nosso paciente. Tem maior prevalência aí no sexo masculino. Durante a evolução da doença, pode apresentar uma insuficiência aórtica importante, da mesma forma também que aneurisma de aorta. Essa anatomia bicúspide, ela proporciona um fluxo ali turbulento, acelerando as alterações na válvula. Com isso, o paciente que tem válvula aórtica bicúspide, se a gente for pegar aí na literatura, a gente vê que realmente a estenose, ela se apresenta no paciente com uma idade muito mais jovem do que naquelas alterações degenerativas mesmo aí da idade. Então, esse paciente se apresenta com uma estenose importante, por calcificação ali numa idade mais precoce. Essa válvula aórtica bicúspide, então, está relacionado muitas vezes com doenças da própria aorta, com dilatação aí da aorta ascendente, relacionado a uma degeneração acelerada da camada média da aorta.
E com isso a gente tem algumas alterações nas indicações cirúrgicas, já que é algo aí bem relevante no nosso paciente bicúspide. Então, esses pacientes, a indicação quando a aorta atinge aí 45 milímetros, tendo uma estenose aórtica importante, ou seja, se a gente precisar de abordar essa válvula, então nós teremos aí o ponto de corte de 45 milímetros. Considerando, né, que essa válvula ela não está indicada a abordagem dela, seria então a partir aí de 50 milímetros, tendo história familiar de dissecção, ou então se tiver uma progressão aí rápida dessa dilatação. Outro ponto aí que pode ocorrer, contextualizando com o nosso caso clínico, seria uma hipertrofia ventricular, mas que no caso está associada à estenose aórtica mesmo, que com o tempo, a depender aí da perda, né, funcional, esse ventrículo poderia até mesmo se dilatar por essa insuficiência mesmo funcional. Só mesmo contextualizando, como a gente já falou aqui, não tem nada assim na literatura que coloque que realmente os pacientes com válvula aórtica bicúspide, só por ter essa válvula aórtica bicúspide, vai desenvolver mais hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, retomando um pouco aqui o nosso caso, essa hipertrofia ficou um pouco interrogado, já discutimos aqui bem a respeito disso. Pode estar relacionado a essa estenose aórtica, mesmo não sendo uma estenose importante, como já foi dito aqui pelo Dr. Tito, pelos achados ecocardiográficos, mas sim temos aí fatores que levam a gente a pensar essa estenose, mesmo que moderada, mas pela evolução de doença aí do paciente. E o fator que leva contra seria mesmo por ela não ser tão importante assim. A hipertensão, a gente chegou até a fazer essa fundoscopia, não vimos um achado de que esse paciente tem um grau de hipertensão importante ao longo dos anos, mas leva a gente a pensar que pudesse ser um fator também influenciando aí nessa hipertrofia. E as doenças de depósito aqui que nós colocamos, os métodos de imagem, infelizmente a gente não conseguiu fazer a ressonância, queria nos ajudar, mas temos aí esse aspecto granular, inespecífico, mas temos o apical sparing aí que foi identificado aqui no ecocardiograma, que levaria a gente a pensar em alguma doença realmente de depósito. A baixa voltagem, aliás, não existir essa baixa voltagem no eletro, e a idade mais jovem vai falar um pouco aí contra a amiloidose, mas realmente essas hipóteses ainda estão em aberto. Doutora Edileide, quer comentar alguma coisa? Excelente, acho que você colocou bem a dificuldade diagnóstica desse caso, da gente esclarecer o porquê da HVE, e o motivo da gente levantar todas essas possibilidades é justamente o que o Tito falou, não é comum uma espessura septal de 15 no paciente com estenose aórtica, ou qualquer outra condição, hipertensão também, O mais que a gente espera é que esteja 12, por aquelas hipertensões muito graves, numa situação mais grave, não 15. Então, mas a gente tem que admitir que tem pacientes que reagem com mais HVE, inesperadamente, o tempo de evolução ser favorável a isso acontecer, mas ainda resta a gente ter certeza do que a gente está falando, excluir outras possibilidades, Nesse caso é muito difícil excluir. Eu fiquei com aquela hipótese mais simples por não conseguir encontrar, como ela mostrou muito bem, substratos que me garantam que é alguma outra coisa nesse caso. Já tem pouca dica. O Tito tem toda a razão, acima de 15 milímetros a gente não tem encontrado com só doença valvar, mas tudo pode ser a primeira vez, A gente pode estar encontrando aqui. Porque fora o número de 15 eu não estou encontrando nenhum outro dado. Claro que se vier uma ressonância... O apical sparing. O apical sparing, não. Tem o 15, tem o apical sparing, o aspecto granular, tem outros dados. O apical sparing que eu compro. Mas eu acho que se vier uma ressonância e apontar alguma outra coisa, eu acredito. Mas se nós não encontrarmos... E veja, eu ia falar para você da biópsia até antes, então não é que eu quero morrer com o diagnóstico. Mas quero descobrir o que tem. Mas não vou morrer de surpresa se não vier mais nada nesse caso, a não ser a válvula Então, vamos fazer só um exercício de probabilidade. Se a ressonância mostrar um mapa T1 normal, não tem nem aumentado nem baixo, baixo sugeriria Fabry, alto mais depósito, mapa T1 normal, sem realce tardio, você teria certeza, não pediria nem a biópsia.
Eu tenho quase certeza que nesse caso o mapa T1 vem alterado por causa do espaço extracelular medido na tomo. Então, mas não muito aumentado. Aí, se o espaço extracelular na tomografia, na ressonância, vier acima de 0,5, 0,55, aí é amiloidose mesmo. Não vou apontar muito para esse lado. Teria que ter o Real tardio também. Né? Eu preferiria que tivesse, para eu ter mais certeza do que vai ter. Lembrando que Pelo paciente, preferiria que não tivesse nada disso, que a gente resolveria o problema valvar dele. Lembrando que a estenose é moderada e o refluxo, a gente botou moderada, é importante, né? Porque ele não tem nenhuma lesão importante da memória. Esse é o nó do se fala muito contra o aumento da espessura pela válvula. Exatamente. É muito contra. Uma área razoavelmente grande, né? De 1,3, 1,5, não é algo tão simples. Ibrahim, você não consegue que esse paciente faça essa ressonância amanhã? Eu sei que o Paulo não conseguiu, mas e você? Vamos desafiar o Ibrahim. E você? Será que você conseguia? Se eu vou conseguir, eu não sei. Sei que eu vou tentar. Parece que o anestesista aí. Então, até é o caso, né? Vamos tentar fazer. Coisas desse tipo, exatamente. Vamos tentar. Comentando hoje de manhã que quando esse paciente chegou no pronto-socorro, foram me mostrar o ecocardiograma e me disseram, o que você acha? Eu disse, gente, olha só como medicina é difícil, né? Eu olhei aquilo, tudo que estava no eco, estenose aórtica moderada, o septo de 15, eu respondi, eu não sei o que tem aqui. Saber mas, mesmo não dá para saber. Saber, na verdade, até terminamos esse mioquimagem e eu continuo dizendo, não sei se esse paciente realmente o raciocínio mais simples é o melhor, né? Eu estou saindo com mais dúvida do que eu entrei. E tanto é que eu fui mudando de opinião ao longo da reunião. Mas eu não... Vamos ver se a gente consegue alguma coisa para ressonância. Senão é difícil a gente... Tem situações que a gente não consegue saber. O importante é que a gente tem dúvida e a gente prossegue em frente, né? Vamos ver. Não parar na dúvida, a gente exatamente. promete o segundo mioquimagem desse caso aqui. Parte 2. Parte 2. Ok, pessoal. Quer encerrar? Vamos lá, então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou, obrigado e parabéns pelas apresentações do caso e do resumo. E estaremos aí, semana que vem é normal, né? Semana que vem é normal, com mais um caso simples como esse, para fazer todo mundo estudar mais. Obrigado, pessoal. Casos simples nem sempre são bons para a gente aprender, né? Eu acho que os casos mais complexos a gente aprende mais, fica mais frustrado, mas a gente aprende mais. Então, essa semana a gente vai dedicar a doença de Fabry, né? Nossa sexta-feira vai ser dedicada a Fabry, todos estão convidados. Então, obrigada a todos que participaram, uma boa semana a todos.